Às vezes, quando estamos andando na rua e a gente vê aquele ônibus bonito, a gente bate o olho e vê aquela informação em formato de número, mas não sabemos o que significa esses números. No caso aqui a gente chama de prefixo e o mais comum das pessoas pensarem é, pô, isso aí deve ser a quantidade de veículos que a empresa tem, tipo o ônibus número 1, ônibus número 2, ônibus número 3 e por aí vai. Mas também não é bem assim que funciona. Às vezes a gente tem muito mais do que meros números ali estampados na carroceria do ônibus. Às vezes a gente tem muito mais informações do que a gente imagina. Essas informações podem mesmo ser o número do carro, número 1, número 2, número 3, enfim. E também pode conter informações como o ano de fabricação do carro, o ano modelo, pode significar também o tipo de chassi que esse carro está usando, e também entre várias informações dependendo da empresa que estiver prefixando o veículo. Bom, tem empresas que só de bater o olho você já tem uma noção do que seria aquele número. Tem algumas empresas que dificultam ainda mais, colocando 5 números, mas ainda dá para ter uma noção do que significa aquilo. Tem algumas empresas que usam uma numeração mais complicada e que às vezes também ela dificulta colocando mais um número na frente. E também tem aquela empresa que a gente ama e que para a gente descobrir alguma coisa sobre o veículo a gente tem que fazer uma boa matemática, não é mesmo, senhorita Aviação Garcia? Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que significa cada um desses números da empresa Expresso de Prata, que é uma das empresas mais tradicionais aqui do interior de São Paulo. Então, se você estiver afim, se você estiver com curiosidade de saber o que significa esses números, fica comigo porque hoje vamos falar de busologia além do hobby. Bom pessoal, primeiro para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o prefixo do prata, eu tenho que dar algumas explicações aqui. Os prefixos do prata, eles são compostos por 6 números. E por que a gente tem um asterisco aqui nessa frase? Se vocês verem ali embaixo, eu escrevi que exceto os ônibus suburbanos. Por quê? Porque os ônibus suburbanos só tem 4 números. Então, o restante da frota, a gente pode dividir esses números em 3 blocos de 2 números. Os 2 primeiros números representam um tipo de serviço que o carro presta. Os 2 números no centro representam o ano cujo veículo foi fabricado. E os 2 últimos números simplesmente significam o número do carro na frota. Eu coloquei em vermelho o número do carro na frota, porque, por exemplo, aqui na foto, no meio dá para perceber que ele é um ônibus fabricado em 2003 e ele é o número 14. Isso não significa que ele é o ônibus de número 14 fabricado em 2003. Ele é o ônibus 14 de todos os convencionais que a Prata tinha até aquele certo momento. Então, por exemplo, aqui o 46 significa que ele é um ônibus de serviço convencional. O 3 significa que ele é fabricado no ano de 2003. E o 14, ele significa o número do carro que está na frota e ele foi fabricado em 2003. Eu não sei se eu consegui deixar bem claro isso, mas é assim que funciona. 14 é o número total de ônibus convencionais que o Prata tinha até aquele certo momento. Aqui então, como eu já bem disse, os suburbanos possuem 4 números de seu prefixo. Aqui no caso a gente pode exemplificar com 2 carros aqui suburbanos. E o primeiro aqui à frente é o 0942. Se a gente dividir esse número no meio, dividir em 2 blocos de 2 números, a gente vai perceber que esse carro é o número 42 de suburbanos que o Prata tem na frota dele. E o 09 é o ano de fabricação do carro. Ou seja, ele é o número 42 da frota do Expresso de Prata e ele foi fabricado em 2009. Como, por exemplo, também o de trás, que ele é um carro ano 2008 e ele é o suburbano número 39 no Expresso de Prata. Bom, aqui nessa parte a gente já começa com os ônibus com 6 números. Aqui a gente pode dividir o prefixo em 3 blocos de 2 números.
E aqui a gente já começa a diferenciar as séries de ônibus que o Prata possui. Aqui no caso da série 46, ele é composto por carros convencionais quando se trata de um carro toco, ou seja, quando é um carro com 2 eixos 4x2, a gente chama ele de carro toco. E quando ele tem o número 46, significa que ele é um carro de serviço convencional. Então, aqui nos exemplos que eu tô dando para vocês, esse aqui da esquerda, ele é um Viaggio 1050 da Marco Polo. E o prefixo dele significa que o 46 ele é de serviço convencional. O 08 significa que ele foi fabricado em 2008. E o 49 significa que ele é o número 49 dos convencionais que está incorporado na frota do Expresso de Prata. E aqui do outro lado a gente tem um Irizar, um Century 360, que ele foi fabricado em 2006, também com serviço convencional, e ele é o número 42 dos convencionais da frota do Expresso de Prata. Então é bem tranquilinho de entender, os ônibus toco com 2 eixos ou 4x2, como você preferir chamar, eles são do serviço convencional. Bom, continuando aqui na série 46, aqui a gente vai ter um caso meio que peculiar, que aqui a gente, na esquerda a gente tem um Neobus New Road N10 380, que ele tá com um prefixo 461400. E aqui na direita a gente tem um Paradiso 1200 G7, que está com a numeração 461399. O que acontece nesse caso do Expresso de Prata? Esse New Road, esse N10 380, ele foi fabricado em 2013, junto com o Paradiso 1399. Então, o que aconteceu? Esse Paradiso do Expresso de Prata, ele é o carro número 99 dos convencionais incorporados pelo Expresso de Prata. E esse New Road, ele é de ano 2013. Só que, como virou esse número de 99 para 100, eles colocaram o 00. Então, o que significa? Ele é um ônibus convencional do ano 2013 e ele é o carro número 100 da frota de convencionais do Expresso de Prata. No caso, eu acabei não explicando, mas a série 46, quando ele é composto de um carro trucado, ou seja, 6x2, ou seja, com 3 eixos e um que é responsável pela tração do ônibus, quando é composto por esses carros trucados, ele é do serviço executivo. Então essa é a diferença entre esses dois serviços da série 46. Bom, pessoal, aqui chegando na série 36, a gente vai ter um pouquinho de uma mistura de configurações que a série 36 pode proporcionar para os usuários do Expresso de Prata. Então o que acontece? Esses carros são, no caso, mais altos. Os 3, no caso, são Paradisos 1350. E aqui a gente vai ter 3 tipos de serviço na série 36, ou seja, aqui são 3 carros diferentes. Então, começando de cima para baixo, a gente tem um carro com serviço semi-leito, que é o 360720. E então o 07 significa o ano de fabricação, legal. O 36 é o serviço que o carro presta. E o 20 significa que esse é o carro número 20 semi-leito da frota do Expresso de Prata. Agora, o carro do meio, ele é um carro com uma configuração de fretamento. Ele tem uma peculiaridade, que ele tem a faixa branca e ele tem a faixa contínua até o final do carro. Ele não tem aquela faixa subindo a traseira do carro. Então, esse carro 360606, o que ele significa? O 06 significa que ele é um carro fabricado em 2006. O 36 é o serviço que ele presta. E o 06, ele significa que esse é o carro número 6 de fretamento do Expresso de Prata. Só que qual é a diferença entre o semi-leito e a configuração de fretamento?
Essa configuração de fretamento, ela tem mais assentos com poltronas convencionais, mais para fretamento mesmo. Então aqui embaixo a gente tem uma exceção, que esse de baixo ele é um carro na configuração leito. Aqui, como a gente pode perceber, do lado esquerdo ele tem ali embaixo escrito que ele é de serviço leito. E aqui a gente também pode perceber que no prefixo ele é o carro que presta o serviço 36, que no caso são esses diferenciados de fretamento semileito e leito. Ele foi fabricado no ano de 2005 e ele é o carro número 6 da série Leito, que compõe os leitos no Expresso de Prata. Aqui na série 26 a gente tem carros bem mais altos. Aqui na esquerda a gente tem um Jumbos 400 e aqui do outro lado, no lado direito, a gente tem um Paradiso G7 1600 LD. Aqui a série 26 ela contém os carros mais altos e geralmente elas têm a configuração semi-leito, mas também geralmente elas fazem fretamento, mas também isso não impede dos ônibus de fretamento estarem fazendo linha. Por exemplo, esse ônibus, esse G7, ele estava fazendo Tupi Paulista Bauru, se eu não me engano. Mas eles são mais usados para fretamento. Por exemplo, o Paradiso ele foi comprado para o pessoal fazer compra no Brás, em São Paulo. Mas é isso. A série 26 são carros mais altos. E esse Jumbos aqui na esquerda, ele é carro com serviço 26. Que é esses mais altos de fretamento. O 00 significa que ele foi fabricado nos anos 2000. E o 35 significa que ele é um número 35 daquela configuração no Expresso de Prata. Aqui com o Paradiso, mesma coisa. O serviço número 26 de fretamento com carros mais altos. Foi fabricado no ano de 2015 e ele é um número 71 da frota de semileitos de fretamento do Expresso de Prata. Então agora aqui a gente vai para a penúltima série de carros do Expresso de Prata, que é a série 16, que são os carros com 2 serviços. No caso do Expresso de Prata, ela não tem carros baixos com 2 serviços. Por exemplo, os ônibus GTV da Cometa, eles não têm carro baixo com 2 serviços. Geralmente, os carros do Expresso de Prata com 2 serviços são double deckers, ou seja, são ônibus de 2 andares que contém o serviço semileito em cima e o leito embaixo. Então, são 2 serviços aí que a empresa presta. Então, por exemplo, aqui na esquerda a gente tem um Paradiso 1800DD da geração 6 e ele significa que ele foi fabricado em 2010. Ele é o número 54 dos ônibus de 2 andares ou de 2 serviços do Expresso de Prata. E o 16 significa que ele presta o serviço de 2 serviços, por assim dizer. Aqui no centro, mesma coisa, a gente tem um carro de 2 andares. Ele é de ano 2011, ele foi fabricado em 2011. Ele é o carro número 63 dos double deckers do Expresso de Prata. E também ele tem o número 16, significando que ele tem 2 serviços no mesmo carro. Agora aqui no lado direito a gente tem uma pequena exceção, mas que não muda muita coisa. Ele continua sendo um carro de 2 serviços, com o serviço de cima sendo semileito e o de baixo leito. Só que o número do serviço dele é 18. Por quê? Quando chegou a pandemia em 2020, eles estavam tentando procurar alguma solução para que não ocorresse contágio dentro dos ônibus. Então, a Marco Polo ofereceu um serviço chamado BioSafe ou BioSafe. Esses carros, eles têm algumas tecnologias que evitam que o contágio do coronavírus dentro do carro. Então, por isso que ele tem o número 18, que significa que ele é um carro de 2 serviços, só que ele tem a tecnologia BioSafe, que foi a resposta que a Expresso de Prata arrumou aí para a pandemia do coronavírus. Então, esse aqui é um carro de ano 2020,
ele é o Double Decker número 89 da frota do Expresso de Prata, e o 18 significa que ele é um carro de 2 serviços com o sistema BioSafe. Então vamos aqui na última série de carros do Expresso de Prata, que é a série 96. Esses carros são bem peculiares porque só vieram 2 para o Expresso de Prata, que é o 1301 e o 1302, e eles foram comprados para fazer as linhas mais longas da empresa, que seria São Paulo Tupi Paulista, São Paulo Panorama, que praticamente liga São Paulo até a Alta Paulista, perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. Então, esses carros são 100% leito, eles são carros mais baixos, 2 Paradisos 1200, da geração 7. Então, o 96 ele vai significar que o carro, basicamente, ele tem o serviço leito. E é basicamente isso a série 96. Eles vieram com apenas 2 carros para essa finalidade de fazer as linhas mais longas. Então, os carros eles foram fabricados em 2013. 01 e 02 são os carros leito do Expresso de Prata no serviço número 96. Que são os carros mais baixos que fazem o serviço leito do Expresso de Prata. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aí explicando os prefixos do Expresso de Prata para vocês. Se vocês gostaram, já mete o dedo no joinha aí. Compartilhe com uns amigos aí, para quem não sabia o que significa os prefixos do Expresso de Prata. Também se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Aperte também o sininho para você receber todas as notificações do vídeo, porque às vezes o YouTube dá aquela vacilada, né? Então, é isso. E também siga a gente lá no Instagram do canal, @busologia além do hobby. E além do nosso Instagram do canal, sigam também o Instagram dos nossos parceiros, que são o Brian e o Alexandre. Eu vou deixar aqui na descrição, além do meu próprio Instagram. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, compartilhe, deixa o like, se inscreve aí. E grande abraço, tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo.